Queria tratar aqui de um assunto essa semana, que foram as enchentes que aconteceram na nossa cidade. E esse não é momento de a gente vir aqui e só fazer críticas e tentar tirar proveito político da desgraça alheia. Isso não faz parte da vida pública de político que quer construir uma cidade. Na verdade, assim, eu quero me solidarizar com as famílias, aqueles que perderam móveis, aqueles que perderam alimentos, uma tragédia que aconteceu na nossa cidade nesses dias. Crianças tiveram saído das escolas em corpo de bombeiros, caminhão do corpo de bombeiros. Então a gente fica pensando que isso é uma responsabilidade também nossa aqui enquanto vereador. A gente sabe que período de verão é período de chuvas, e quando a gente aqui pede para limpar um córrego, quando a gente pede para fazer um desassoreamento de uma parte de algum rio que atravessa a nossa cidade, é para isso que a gente quer, evitar que nesse período de chuvas elas acarretem danos como que aconteceu. Foi extremamente lamentável e triste, porque só quem passa por enchente é capaz de dizer o quanto isso dói. Famílias que constroem, famílias que compraram móveis, colchões, equipamentos, louça, perder tudo numa enchente. Isso realmente é uma situação muito difícil, mas que ao mesmo tempo nos impõe, enquanto poder público, de cuidar mais ainda da nossa cidade. Eu quero dizer que nesses momentos também a gente encontra muitas histórias de solidariedade. O Colégio Atenas Paulista está fazendo uma campanha para os moradores lá do Jardim Luiza, roupas, mantimentos. Então quem tiver essa disponibilidade, puder fazer essa doação, que compareça lá no Colégio Atenas Paulista, uma instituição séria da nossa cidade, para fazer essa doação, que ela irá repassar aos moradores que foram atingidos pelas enchentes. E por falar em enchente, novamente o Jardim Emília teve problemas nessa chuva. Quero aproveitar aqui e dizer que nós tivemos lá uma reunião com os moradores, com a comissão, estamos cuidando desse assunto. Já havia uma verba que tinha sido encaminhada para resolver de vez o problema de drenagem do Jardim Emília, uma verba que estava sendo gerida pelo SAI, e nós estamos acompanhando isso para que essa verba seja realmente aplicada no Jardim Emília. Portanto, tenham a minha solidariedade e o meu apoio, junto com a comissão. Nós iremos até o fim, para que efetivamente essas obras venham a ocorrer no Jardim Emília, e essa população que sofre há tanto tempo, desde, na verdade, da criação do bairro, com as enchentes, enfim, possam ter um bairro que tenha uma boa drenagem, e que os familiares e que as pessoas não percam mais os móveis, não percam mais a dignidade, né? Porque quando a água invade o imóvel, muitas vezes não leva só as coisas materiais, mas também leva a dignidade dos moradores. Continue contando com o nosso apoio, nós vamos ter novas ações nesse sentido, para que a gente possa chegar a um final, e que esse final seja a realização dessa obra no Jardim Emília. Também queria dizer que hoje eu votei contra aqui a criação dos cargos do SAI, porque nós estamos num momento de dificuldade financeira, baixa arrecadação no município, e o que eu coloquei aqui como argumento é que a gente deve utilizar o dinheiro arrecadado para que a gente possa fazer obras, diminuir o tamanho da máquina administrativa e aumentar a sua eficiência. Por isso que eu votei aqui contra esse projeto, porque eu acho que o SAI ainda tem grandes obras para fazer na nossa cidade, e para isso precisa de orçamento, e orçamento para investimento, e não para a gente aumentar a máquina administrativa, para a gente criar mais cargos. Isso porque o SAI já tem uma boa estrutura administrativa, com bons profissionais lotados, bons engenheiros, bons atendentes. Eu fico pensando aqui, vereador Adildo, eu já trabalhei no SAI, muitas vezes a gente enxerga as obras, mas enxerga o que está por trás dela, né? Na verdade, ainda a leitura do hidrômetro é artesanal, é pessoal, tem que ir, né?
Então, muitos leituristas que percorrem grandes distâncias todo dia para fazer essa medição, para que o SAI arrecade com a cobrança da tarifa e possa reverter isso em obras. O maior lucro que o SAI pode dar para a população de Jacareí não é ter dinheiro guardado, mas é pegar esse dinheiro que é conquistado, que é o lucro da tarifa, para que ele seja revertido em obras. Esse é o lucro que o SAI precisa dar. Não adianta a gente chegar aqui e falar, o SAI tem 30 milhões guardado, mas ainda falta terminar as obras de tratamento de esgoto, ainda falta a gente universalizar o acesso à água, tantos bairros aí ainda que não chegou a coleta de esgoto, tantos bairros ainda que não se universalizou a água potável. Portanto, é nesse sentido que o SAI tem que agir. O lucro é fazer obras, o lucro é levar dignidade para as pessoas, porque quando a gente investe em saneamento, de forma indireta nós estamos investindo na saúde. Existe um estudo da ONU, de cada R$1 investido em saneamento público, R$4 são economizados na área da saúde. Então, quando nós fazemos uma obra de saneamento, nós estamos levando dignidade e principalmente saúde pública. Também... Vereador, você me dá uma partezinha? Pois não. Só para completar esse raciocínio, você acabou acendendo uma luz aqui. Recentemente, nós tivemos aqui uma questão lá do Chacras Guararema e temos uma mais antiga, que se trata ali da Estrada das Mercedes, indo ali para São Silvestre, frente à Bandeira Branca, que é o problema da promotoria exigiu que para a ligação de água fosse necessário a confecção de fossas. São fossas relativamente caras, chegam a próximo aí de R$7 mil. Talvez muito melhor seria aplicado o SAI criar uma regra, uma lei, ainda que fosse transitória, para que pudesse financiar esse serviço para essas pessoas, para que eles pudessem ter acesso a um bem tão importante que é a água, né? Já que tem dinheiro, por que não fazer isso como o senhor muito bem fez na época que foi presidente da Fundação Prolar, que criou uma regra lá que ajudou muitas pessoas na regularização dos bairros. Obrigado, vereador Arildo. Essa é uma ideia importante, né? Que o SAI tenha mais projetos para aquelas famílias que não conseguem pagar os serviços, né? Eu sou aqui da opinião que o SAI poderia ter também a tarifa social, assim como a Bandeirantes Energia tem. O SAI ainda não tem esse programa para a nossa cidade, e a gente sabe que muitas famílias têm dificuldade de pagar a tarifa de água e a tarifa de coleta de esgoto no nosso município. Mas eu penso também que essa questão de autuar os moradores do Chacras Guararema, ou seja, para que você entenda, Chacras Guararema é um bairro que fica distante do centro da cidade e que não tem ainda a rede de esgoto, o SAI ainda não oferece serviço. E os moradores foram surpreendidos com uma notificação, uma multa, né? Uma notificação primeiro para depois se virar em multa, porque precisam lá fazer uma nova fossa. Mas eu penso que é totalmente injusto. Sabe por quê, vereador Arildo? Porque a outra parte da cidade também não tem tratamento de esgoto. E o Chacras Marias não pode ser tratado de forma diferente, né? Tratamento de esgoto, o Chacras Guararema não tem, e é por isso que eles estão sendo multados, por conta das fossas. E eu vou dizer para você que tem outros bairros na cidade que também não tem o tratamento de esgoto, que despejam no próprio Rio Paraíba. Então eu não acho justo que o SAI faça a notificação desses moradores, porque não são só eles que não têm o tratamento de esgoto. E aí a gente entra numa questão muito complicada, porque na medida em que o SAI é o responsável por disponibilizar a coleta de esgoto e o tratamento de esgoto, ele não cumprindo com a sua função para a qual foi criado, vai multar aquele que não tem o serviço. Então nós precisamos discutir muitos assuntos ainda, mas nós estamos atentos com relação ao SAI. A nossa cidade, nos últimos anos, teve bastante desenvolvimento na área de saneamento básico, partimos de 4% de esgoto tratado para 70%, colocando Jacareí na vanguarda do tratamento de esgoto. Agora falta a universalização, os 30% restantes, que fica do outro lado da ponte aqui, do São João. Esses bairros ainda não têm o tratamento de esgoto. É isso que o SAI precisa perseguir, buscar fontes de custeio, buscar orçamento, para que dê conta de, nesses próximos anos, universalizar o tratamento de esgoto. Aí colocaria Jacareí num patamar
de seletas cidades no Brasil. Poucas conseguiram universalizar o tratamento de esgoto. E por fim, eu quero aqui rechaçar, eu quero demonstrar aqui solidariedade ao ex-presidente Lula, porque isso eu faria com qualquer outro candidato, com qualquer outro político, independente de que partido pertença. Porque, na verdade, quando a violência inicia, é porque se acabou o diálogo. E tem nesse país uma partezinha dessa sociedade, não são todos, é uma partezinha da sociedade que acha que vai resolver a política, que vai resolver os problemas sociais que esse país tem por meio da violência. E a violência, como já diziam muitos, gera mais violência. O que nós precisamos na política é encontrar o caminho da paz, o caminho da justiça, a exemplo de Gandhi, a exemplo de Nelson Mandela. É nesses líderes que nós temos que nos espelhar, porque a política é a arte de se compor conflitos e não de gerar mais conflito. Então, eu peço que você que nos assiste, acompanhe a política nesse sentido. Veja que existem pessoas que querem apenas tirar proveito da violência, quando na verdade a violência não é a porta de solução para nenhum tipo de problema. Então eu quero aqui desejar solidariedade, força ao ex-presidente Lula e a todos os demais políticos que se sintam atingidos por violência, como foi o caso da Marielle, como é o caso de muitos e muitos brasileiros, alguns anônimos que sofrem diariamente, são vítimas da violência. Então eu quero aqui rechaçar qualquer tipo de violência como meio para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada. Existem outras armas para que a gente possa construir o Brasil que nós queremos. A arma da educação, a arma da convivência, a arma de respeitar os direitos. É assim que nós vamos construir a nação. Finalmente, me coloco aqui à sua disposição. Nosso gabinete está de portas abertas para que a gente possa continuar construindo o nosso mandato juntos. Muito obrigado.